Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um mês, um mês sem gravar vídeos pro meu canal do YouTube, mas voltei. Vou explicar para vocês o porquê de eu não ter votado na ala radical da esquerda no primeiro turno das eleições de outubro do ano passado, né? De outubro de 2022. Vou fazer um balanço do primeiro mês do governo Lula e também vou falar um pouco aí do capitalismo, da social-democracia, do porquê que a social-democracia é uma maquiagem que de fato ela não funciona, e falar um pouco também sobre o Stalin. É um vídeo bem variado, com diversos assuntos, mas o título do vídeo é o porquê de eu não ter votado na ala radical da esquerda no primeiro turno das eleições presidenciais, mas porque eu também vou trazer vários outros assuntos para a gente colocar em pauta neste vídeo. Vamos lá, explicação. Para quem não sabe, eu sou filiado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que foi fundado lá em 1962. Para quem sabe um pouco da história, sabe que o PCdoB e o PCB eram uma coisa só, né? O Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 1922 e era uma unificação do PCB com o PCdoB. Mas depois das declarações do Nikita, né, do Nikita Khrushchev, lá depois que o Stalin morre, que ele começa a denunciar os crimes de Stalin, lá em 53, aí começa a ter várias tretas ali, o PCdoB sai do PCB e ele é de fato ali criado, né, em 1962. Existe o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Eu sou filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, William, se você é filiado ao Partido Comunista do Brasil, se você defende o socialismo, a revolução, por que você não votou na ala radical da esquerda no primeiro turno das eleições e não só no segundo turno que você votou no Lula, já que você acredita no socialismo? Por quê, pessoal? Vejam bem, seria contraditório da minha parte votar no Léo Péricles, do Unidade Popular, ou na Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, já que eu sou filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que sim, também defende o socialismo. A diferença é a seguinte, para quem não sabe, o PCdoB, desde a redemocratização, sempre apoiou o PT em todas as eleições presidenciais. O PCdoB nunca lançou um candidato próprio. Em 2018, eles chegaram até a lançar a pré-candidatura da Manuela Dávila, mas depois da unidade de esquerda ali, né, para derrotar o Bolsonaro, na tentativa de derrotar o Bolsonaro nas eleições de 2018, a Manuela Dávila ela acaba desistindo da sua candidatura e se torna ali vice na chapa do Fernando Haddad, candidato do PT. Ou seja, o PCdoB, de fato, nunca teve um candidato à presidência da República, sempre apoiou o PT. Seria contraditório da minha parte votar em um outro partido, sendo que o meu estava apoiando o candidato e agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Por mais que eu defenda o socialismo, sim, defenda a revolução, é interessante, a gente precisa entender uma coisa, que na atual conjuntura do Brasil, na atual conjuntura política, uma revolução socialista é impossível, porque o país está polarizado, o país está dividido. O Lula venceu a eleição com 50,90% dos votos contra 49,10% do Bolsonaro, ou seja, praticamente quase metade do país. De acordo com os votos válidos, né? Muita gente votou no Bolsonaro, porque foram 120 milhões de votos válidos e houve mais de 30 milhões de votos brancos ou nulos. Não, desculpa, mais de 30 milhões de pessoas que não votaram, né? 120 milhões de votos válidos e mais de 30 milhões de brasileiros não foram votar. Ou seja, na atual conjuntura política do país, uma revolução socialista é impossível. Então seria contraditório da minha parte votar na ala radical, no PCB ou no UP, e não no Lula, sendo que o meu partido, o PCdoB, estava apoiando o Lula, sempre apoiou. E também, pessoal, eu fui de voto útil, sabe? A tentativa de eleger o Lula no primeiro turno para evitar um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro e para evitar as possíveis tentativas de golpe de Estado que de fato aconteceram, né? Por parte aí do bolsonarismo, do Bolsonaro, o Anderson Torres, agora o Marcos Duval renunciou ao seu mandato no Senado Federal, afirmando que o Bolsonaro estava coagindo ele,
botando pressão para dar um golpe de Estado, prendeu o Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente queria evitar tudo isso e por isso queríamos que o Lula vencesse logo no primeiro turno. Não foi possível, mas graças a Deus deu tudo certo e o Lula venceu no segundo turno. Então tá aí a minha justificativa. Eu não votei na ala radical da esquerda no primeiro turno das eleições porque o meu partido, o PCdoB, estava apoiando o Lula e eu também entendo que na atual conjuntura política é impossível uma revolução socialista, porque o objetivo do Partido Comunista Brasileiro, da Sofia Manzano, e o objetivo do Léo Péricles, do Unidade Popular, é de fato implementar o socialismo. Então, na atual conjuntura, esse socialismo é impossível. Então, a gente tem que ir levando sim as coisas do jeito que estão, tem que dançar conforme a música, ter muito cuidado e por isso votei no Luiz Inácio Lula da Silva. E também gosto muito do Lula, sou bastante fã dele. Mas não sou filiado ao PT, sou filiado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Agora, pessoal, vamos fazer um balanço aqui do primeiro mês do governo Lula, que eu até fiz anotei tudo aqui para eu não esquecer. Vamos lá. O que eu espero que aconteça logo no governo e que seja realizado e revogado no novo governo aí, no governo Lula 3, né? No terceiro governo aí do Lula. O que eu quero que aconteça? Realização de uma reforma política é urgente, é necessário, já era para ter acontecido há muito tempo. Realização de uma reforma tributária, mas que seja uma reforma tributária justa, que inclusive o Haddad, né, o ministro da Fazenda, ele está com essa proposta e que inclusive eu espero que aconteça logo, é importante demais. Mas uma coisa que é muito importante que eu anotei aqui também, a revogação da PEC do teto dos gastos públicos. Lembra aquela PEC 55 que foi aprovada lá durante o governo Michel Temer, que ela coloca entre aspas aí, um limite, um teto nos gastos públicos? Vamos lá, pessoal. Investir na saúde é gasto? Não. Investir em educação é gasto? Não. Investir em esporte é gasto? Não. Investir na infraestrutura é gasto? Não. Isso é investimento. Nada disso é gasto. Lembrando que essa PEC do teto dos gastos públicos, ela só funciona na teoria, porque na prática é completamente diferente. O Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, furou o teto várias e várias vezes quando ele quis. Ou seja, limita, né, o Estado, ele não pode gastar acima daquele teto, investir, né, em áreas sociais, mas o Bolsonaro furou o teto várias vezes para comprar deputado, para fazer lá o que ele bem quisesse. Então essa PEC, ela precisa urgentemente ser revogada. Outra coisa, revogação da reforma trabalhista, que também foi aprovada durante o governo do Michel Temer, porque ela prometeu gerar empregos e nada disso aconteceu. O trabalhador, ele acabou sendo explorado muito mais do que já era antes e não houve geração de emprego nenhuma. Não houve, então tem que revogar a reforma trabalhista. Revogação do novo ensino médio, pessoal. Por quê? O novo ensino médio, ele deve ser revogado urgentemente, porque ele quer formar mão de obra barata, né? Ele instaura ali uma no lugar da educação como nós conhecemos, educação republicana, ele acabou instaurando a educação bancária, uma educação neoliberal. A quem serve isso? A elite brasileira. Na verdade, a reforma do ensino médio, ela é o desmonte do que nós conhecemos como ensino médio de fato, né? O tradicional aí, o ensino médio republicano, é um desmonte. Tanto que, vou dar um exemplo, a partir de 2000, o ensino brasileiro, a educação brasileira, ela não é boa. Não é boa. E a partir do ano de 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele começa agora a ser discursivo e não mais objetivo. Como é que alunos que nem têm conhecimento de conteúdos básicos do ensino fundamental 2, que estão no médio, com a educação precária, vão fazer um Enem discursivo, por exemplo? Não dá. Essa reforma do ensino médio, ela deve ser revogada urgentemente. O Lula tem que fazer essa revogação. Inclusive, eu lembro que o Fernando Haddad, quando concorreu à presidência da República lá em 2018, caso eleito, na época, ele prometeu revogar. Então, eu acredito que o governo Lula vai sim revogar a reforma do ensino médio. Outra coisa, tem que reavaliar a reforma da Previdência realizada durante o governo Bolsonaro. Eu não coloquei revogar porque eu acho que a reforma da Previdência foi algo muito mais profundo que as outras reformas que foram realizadas, né? Então, mexer na Previdência não é uma coisa fácil. Eu não concordei com a reforma da Previdência que foi aprovada durante o governo Bolsonaro, até porque ela foi inspirada dos moldes ali no modelo da reforma da Previdência lá do Chile, né? Que, inclusive, para quem não sabe, quando a reforma da Previdência foi aprovada lá no Chile, com tamanha desigualdade social, tamanha desigualdade na reforma, no texto da reforma, teve gente que até se matou
Teve gente que se matou lá no Chile. E a reforma da Previdência, aprovada durante o governo Bolsonaro, foi uma reforma com o modelo da reforma da Previdência do Chile. Então, por isso que eu quero que ela seja reavaliada. Se possível, revogada, mas com muito cuidado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Existem especialistas que dizem que não existe déficit previdenciário nenhum. Não existe esse déficit. Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, defendo uma reavaliação da reforma da Previdência. Outra coisa, é preciso redefinir o ciclo policial, pessoal. É importante que isso aconteça. Vamos lá. Por que é importante redefinir o ciclo policial? Muita gente hoje em dia é presa porque tá fumando maconha, por exemplo. Tem gente que está sendo presa porque tá fumando maconha. E aí, essa pessoa que é presa porque está fumando maconha, ela, sabe, é uma coisa tão banal mesmo, sabe? Não faz sentido. Essa redefinição do ciclo policial, ela é necessária, ela é fundamental. Porque eu acho que a polícia, ela não tem agido conforme ela tem que agir, sabe? É muito racismo, é muito preconceito, só porque um favelado, um preto, tá na rua às 9 da noite, acha que é bandido. São os policiais militares aí, em todo canto, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, achando que todo mundo que mora lá no Jacarezinho é bandido, achando que todo mundo que mora no Complexo do Alemão é bandido, achando que todo mundo que mora na Rocinha é bandido, sendo que a maioria é trabalhador. São pessoas que trabalham para sobreviver, sabe? Então tem que redefinir o ciclo policial, porque existe sim, dentro da PM, dentro da polícia, um racismo instaurado, um preconceito. É uma coisa que deve ser revista aí, deve ser reavaliada aí no governo do Lula. Outra coisa, uma nova proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, que tenha como objetivo responsabilidade fiscal. Para quem não sabe, o primeiro governo do Lula, quando ele assumiu em 2003, houve responsabilidade fiscal. No seu outro mandato, já tem quem diga que não houve responsabilidade fiscal. Então, eu defendo que haja, sim, responsabilidade fiscal. Por isso, eu acredito, o que eu defendo? Que a PEC do teto dos gastos públicos, ela seja revogada imediatamente, sim, mas que o presidente Lula, né, envia ao Congresso Nacional uma nova proposta de emenda à Constituição que tenha como objetivo a responsabilidade fiscal, mas que ao mesmo tempo não faça o que a PEC 55 faz, né, que limita aí os gastos, entre aspas, do Estado, né, em relação à saúde, à segurança, à infraestrutura e à educação, né, tem que ser algo diferente. Tem que ter responsabilidade fiscal, mas essa responsabilidade fiscal não significa que a gente não pode investir na saúde, na segurança, na educação, não. Então é isso, uma nova proposta de emenda à Constituição que tenha como objetivo responsabilidade fiscal, mas que não limite os gastos, aí eu coloquei aspas em gastos e justifiquei, entre parênteses, e uso das aspas porque investimento não é gasto, fecha parênteses, do Estado em relação à saúde, segurança, infraestrutura e educação. Aí vem agora, pessoal, o que eu gostaria que acontecesse, mas infelizmente não vai acontecer de fato no governo Lula. Eu fiz um vídeo aqui pro meu canal falando que o governo Lula vai ser um governo de centro. Ele vai beneficiar tanto... O Lula, ele é um social-democrata. O PT é um partido de centro-esquerda. Mas ele vai ter que fazer um governo de centro, porque foi a eleição mais acirrada da história. O país está dividido e o Lula, ele teve apoio de pessoas que são contra as ideias do PT, mas que votaram nele, que o ajudaram para derrotar o Bolsonaro nas urnas. Né? Ou seja, ele vai fazer um governo de centro, como eu já falei. Mas o que eu queria que acontecesse, mas que infelizmente não vai acontecer? Taxação das grandes fortunas, legalização das drogas, tendo como objetivo tributar o lucro gerado e investir em áreas sociais em favelas, como por exemplo no Jacarezinho e Rocinha. Vou dar um exemplo. Muito como eu falei lá da redefinição do ciclo policial. Muita gente é presa porque tá fumando a maconha. Porque fuma maconha, a pessoa aí vai lá, é presa. Gente, isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, o problema só vai aumentar. Então é muito melhor legalizar a maconha, tributar o lucro que vai ser gerado, né, através da venda, legalizar mesmo, vender a maconha, porque para quem não sabe, ela serve para fins medicinais, é medicina, gente, é ciência, tá comprovado. Então é muito melhor legalizar a maconha, e aí ela será vendida e tributar, sabe? O lucro que vai ser gerado através daquela venda é só investir em áreas sociais, principalmente nas favelas, que necessitam bastante.
Isso que eu quero pegar e fazer uma relação com o ciclo policial, né? Que eles prendem, mas isso nunca vai resolver. Muito pelo contrário, isso vai apenas fazer com que cresça o que eu chamei de mercado negro, né? O mercado negro. Não vai resolver o problema, prender, não vai. É preciso legalizar as drogas, a maconha, com o objetivo de tributar o lucro gerado e investir nas áreas sociais em favelas, como por exemplo, que eu anotei aqui para não esquecer. Outra coisa, que eu já acabei de falar também, acabar com o mercado negro, né? Que é essa perseguição, né? Essa perseguição aí a quem fuma maconha, que eu coloquei, que a gente conhece como guerra às drogas. É preciso acabar com a guerra às drogas. A gente não pode começar a fazer uma guerra contra as drogas, sabe? É preciso pôr fim a isso. E para pôr fim ao mercado negro, é isso, é legalizar a maconha. É muito melhor legalizar, e aí agora tributar através do lucro gerado para você investir em áreas sociais, do que você simplesmente ficar julgando, prendendo e nada disso vai ser resolvido. Vai continuar a mesma coisa e vai piorar. Pronto. E muito pior, isso será generalizado. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas são de favelas. E aí começa aquela coisa de que todo mundo que mora na favela é bandido, que todo mundo que mora na favela é maconheiro. E começa aquele preconceito que não é de hoje, né? A gente sabe que existe há muito tempo. Então a gente precisa acabar com isso. Outra coisa, legalização do aborto. Eu sou a favor sim da legalização do aborto, porque para quem não sabe, temos exemplo aí de crianças de 10, 11, 12 anos que são estupradas, né? E que juízes impedem a criança de abortar, né? Impedem a criança de abortar, e aí a criança corre risco de vida, acaba morrendo, né? Muitas vezes estupradas por parentes, como por exemplo por tios, né? Que a gente tem exemplos aí. E a ala conservadora evangélica, né? Aquele povo ali vai pra porta do hospital fazer manifestação contra, dizendo que é contra, que não pode, que aquilo vai contra o que Deus prega, que não sei o que, né? Engraçado. Agora o interessante é que as mesmas pessoas que são contra são contra o aborto, né? Que uma criança de 12 anos realize porque ela foi estuprada, são as mesmas pessoas que quando a criança nasce, não estão nem aí pra criança, né? Tem muita gente criança passando fome aí na rua. Eu não vejo nenhum evangélico conservador, né? Da ala conservadora, ou até católico mesmo da ala conservadora, ajudar, né? Só vão lá protestar, dizer que isso vai contra Deus, é contra a religião. Então sou a favor da legalização do aborto, sim, né? Em alguns casos, como por exemplo nesse que eu acabei de citar, em casos de estupro, crianças de 12 anos são estupradas e são proibidas de abortar. Um absurdo. Outra coisa, mais intervenção estatal, menos estado mínimo e um pouco mais de intervenção estatal. Eu acho que o Estado precisa sim, ele precisa intervir um pouco mais na economia. Ele precisa intervir mais na economia porque o Estado é fundamental, ele é imprescindível, o Estado. A gente necessita do Estado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O ex-presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, defende o Estado mínimo, né? A gente entende como Estado mínimo o neoliberalismo. O neoliberalismo econômico, ele defende o Estado mínimo. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele defende esse Estado mínimo que eu acabei de citar. Então, uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Por exemplo, em 2020, ali no auge da pandemia, quando a pandemia começou, quando as pessoas elas estavam sem trabalho, quando estava aquela coisa toda, o próprio governo ele foi contraditório e usou o próprio Estado para ajudar as pessoas que estavam desempregadas, né, que foram demitidas por conta da pandemia e que inclusive as pessoas não podiam trabalhar para que elas não contraíssem o vírus, né, o coronavírus. O que foi que o governo Bolsonaro fez? Usou o Estado para pagar R$ 600 de auxílio para as pessoas, para que elas conseguissem sobreviver, né? Comprar comida e tal. Ou seja, isso é o Estado intervindo ali, sabe? Para ajudar as pessoas. E o governo Bolsonaro é contra. O neoliberalismo, o liberalismo é contra isso, né? Ou seja, o governo aí foi contraditório. Por isso, sou a favor da intervenção estatal, porque o Estado ele é importante, sim.
Outra coisa, fim das privatizações. Eu sou contra as privatizações. Não acho fundamental, eu não acho legal privatizar, vender o que é nosso. Não acho legal. Não acho legal vender o que é nosso. Porque eles acreditam que vendendo a nossa riqueza é o que vai tirar o país da crise, que vai resolver o nosso problema. Não vai. Vou citar exemplos para vocês. Imaginem uma praia, obviamente, uma praia que é pública, todo mundo vai lá na praia, todo mundo fica lá de boa, vai lá na hora que quiser, sai na hora que quiser e tudo. Imagine que agora essa praia é privatizada e para você entrar na praia você tem que pagar. E além de pagar para entrar na praia, você agora vai ter que lidar com consequências lá dentro. Por exemplo, já que a praia agora tem um dono, bom, as coisas vão mudar. Será que ela vai estar tão limpa como antes, quando ela era pública? Será que as coisas vão mudar para melhor ou para pior? Porque até então, quando uma coisa é pública, quando pertence ao Estado, o Estado ele tem ali a obrigação de cuidar, de fazer tudo aquilo. Mas a partir do momento que tem um dono, que tem alguém ali com aquele poder na mão, as coisas mudam drasticamente. Um exemplo que eu queria dar para vocês aqui agora, e eu acabei... Não, da Petrobras. A Petrobras é uma estatal. O governo Bolsonaro queria privatizar, vender a Petrobras. Imagine se a Petrobras fosse privatizada. O que ia acontecer? O governo ele não ia ter diretamente ali uma intervenção no preço do combustível e tal. E aí agora privatizada, o preço do combustível iria disparar. E a situação do país ia piorar muito. E aí o índice inflacionário iria aumentar automaticamente, porque se o preço do combustível aumenta, automaticamente as outras coisas vão aumentar também, né? É isso que acontece. Ou seja, privatização não é uma coisa boa. Sou contra. Não sou a favor das privatizações. Tem gente que é a favor. Tipo, tem gente da direita, extrema direita, né? Como, por exemplo, da direita, aquele cara que concorreu à presidência da República ano passado, o carinha, que eu esqueci o nome dele agora, que foi candidato pelo Partido Novo, né? O Felipe Dávila. Ele defende privatizar até a alma, né? Então sou contra a privatização. Outra coisa que eu queria que acontecesse, desmilitarização da polícia, mas eu não vou entrar muito nesse contexto e também não vou me aprofundar também na questão do ciclo policial, porque eu quero que vocês mesmos procurem saber, pesquisem, entendam um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu de fato queria que acontecesse por ser socialista, por defender a revolução, mas que infelizmente na atual conjuntura, como eu já falei, é impossível de acontecer. O que eu queria que acontecesse? Que o proletariado, ou seja, os trabalhadores, né? Que o proletariado, ele tivesse a consciência da exploração capitalista. Que ele tomasse consciência que está sendo explorado pelo burguês, pela burguesia, pelo capitalismo. Que o proletariado se organizasse, pegasse armas, realizasse as táticas das guerrilhas, né? Baseadas lá no foquismo, para quem sabe, né? Do Che Guevara, lá em Cuba. Que os trabalhadores realizassem a ditadura do proletariado, tomando os meios de produção da burguesia e colocando-os nas mãos do Estado, né? Outra coisa, que o Estado, esse Estado já na experiência socialista, que ele distribuísse de forma igualitária a fortuna produzida pelos trabalhadores, porque é injusto. Enquanto o trabalhador trabalha e recebe uma mixaria, quem lucra é o burguês, né? Lembrando que aqui eu estou falando de propriedade privada dos meios de produção e não de propriedade pessoal. Um supermercado, uma padaria, isso é propriedade pessoal e não propriedade privada. Eu estou falando de empresas e de fábricas. Outra coisa, que o Estado estatizasse, né? Porque isso acontece no socialismo, os bancos, as empresas e todas as outras propriedades privadas, né? E que de fato o Estado fosse laico, né? Que a religião fosse separada da política, porque a gente sabe que em tese, na teoria, o Estado é laico, mas na prática, infelizmente, não é. Que o desemprego fosse zerado, né? Porque, inclusive, isso no socialismo vai acontecer, já que os meios de produção estarão nas mãos do Estado e todos terão emprego. Porque, para quem não sabe, o capitalismo não é contra o desemprego. O capitalismo é a favor do desemprego. Porque imagine uma coisa. Imagine que uma pessoa que está recebendo uma mixaria, ela recebe uma mixaria, mas está ali trabalhando porque necessita. Ela chega pro patrão dela e fala assim, eu quero um emprego, ou eu quero um aumento. Se eu não tiver um aumento, eu vou pedir demissão. O patrão vai olhar para ele e vai falar o seguinte, não vai ter aumento nenhum e pode se demitir.
Aí quando ela fala isso, pode se demitir, tem mais de 500 pessoas ali na fila, ó, querendo aquele trabalho para receber uma mixaria, porque também estão necessitando. Ou seja, o capitalismo ele precisa do desemprego. Porque se não tiver desemprego no capitalismo, o sistema quebra. Então ele precisa do desemprego. É assim que ele consegue explorar os trabalhadores, porque tem desemprego. É por isso que o patrão paga uma merreca, paga uma mixaria ao trabalhador, e o trabalhador tem que concordar com aquilo. Por quê? Porque se ele não concordar, não vai ter aumento, a situação dele vai piorar, será desempregado, e já tem outro ali na fila que vai assumir o lugar dele e vai receber a mesma merreca. Então o capitalismo ele é a favor do desemprego. E outra coisa, que todos trabalhem coletivamente, porque é isso que acontece no socialismo. Enquanto no capitalismo uns ganham pouco, outros ganham muito, outros não ganham nada, né? Até porque eles acreditam na meritocracia. Meritocracia, que todo mundo pode conseguir ser aquilo que quer. Imagine que eu estudo numa escola particular, por exemplo, sou de classe média, por exemplo, aí me formo, faço uma faculdade particular, consigo um emprego, aí, ok, tô com uma vida perfeita, né? Isso é a meritocracia para eles, que eu lutei e através dessa luta eu consegui aquilo que eu queria. Outro exemplo, que eu estudo em uma escola pública, a educação infelizmente não é muito boa, mas eu estudo em escola pública, ok? Luto, me formo, depois através faço o Enem, aí passo no SISU, consigo entrar na faculdade, e depois disso consigo um emprego, ok. Aí isso é meritocracia. Eu lutei e consegui. Agora vamos imaginar que uma pessoa que não tem acesso a um celular, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a uma escola pública, mesmo de péssima qualidade, porque infelizmente a situação do Brasil é essa, né? Que não tem acesso à educação, uma criança, um adolescente que não tem acesso à educação de forma alguma, como é que essa pessoa vai conseguir ser alguém na vida? Vejam a diferença. Vocês estão entendendo a diferença? Por mais que essa pessoa queira, como é que ela vai conseguir se ela não tem acesso ao básico? Então a meritocracia é um mito. A meritocracia que o capitalismo acredita é uma farsa. Ela não existe. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Vamos imaginar uma adolescente de 16 anos que está morando na rua, que não tem o que comer, que está debaixo de uma ponte. Onde é que vai existir meritocracia para esse adolescente? Como? Como é que ele vai ter oportunidade na vida? A meritocracia de fato existe? Então é preciso pensar nisso. Agora, pessoal, isso seria no socialismo. Tudo isso que eu falei, né? Que é toda essa questão do proletariado tomar consciência, ela fala, cara, a gente tá sendo explorado, bora derrubar o sistema, bora tomar os meios de produção, colocar nas mãos do governo, bora estatizar as propriedades privadas, né, os bancos, as empresas e tal. Isso seria no socialismo. Na experiência comunista, o que aconteceria? O socialismo, eu anotei isso aqui para ficar bem claro para vocês. O socialismo, ou seja, quando os meios de produção estão nas mãos do Estado e há, de certa forma, já a igualdade social, porque o Estado está distribuindo de forma igualitária para todo mundo toda aquela riqueza produzida pelos próprios trabalhadores, esse socialismo é apenas a transição entre o capitalismo, entre o sistema capitalista, que é o nosso sistema, que explora os trabalhadores, para o comunismo. Já no comunismo, de fato, a igualdade ela é absoluta. Ou seja, não vai haver classes sociais, nem ricos nem pobres, é todo mundo igual, todo mundo trabalha, e nem o próprio Estado, sendo que agora os próprios trabalhadores serão os administradores dos meios de produção. Ou seja, no socialismo existe o Estado, responsável pela distribuição da riqueza. No comunismo não existe Estado, são as próprias pessoas que administram agora os meios de produção e a riqueza, ok? Então, pessoal, agora eu quero falar um pouco da social-democracia. Como eu falei a vocês, o Lula, ele é um social-democrata, defende a social-democracia, né? O PT é um partido de centro-esquerda, porque existe, pessoal, a centro-esquerda, que eu já falei em um vídeo anterior, existe a centro-esquerda, existe a esquerda e existe a extrema-esquerda. A centro-esquerda é aquela esquerda que defende reformas dentro do sistema capitalista, é a esquerda que não é a favor do socialismo.
A esquerda é aquela que acredita no socialismo democrático, ou seja, que é possível chegar ao socialismo através das eleições. E a extrema esquerda é aquela que acredita que não é possível chegar ao socialismo através das eleições, que é preciso sim se conscientizar da exploração capitalista, pegar em armas e derrubar o sistema, né? Porque imaginem aí, se o Léo Péricles, candidato da Unidade Popular pelo Socialismo, fosse eleito presidente do Brasil, e ele de fato quer implementar o socialismo no Brasil, se ele fosse eleito pelas vias democráticas, como que ele conseguiria implementar o socialismo no Brasil com um país dividido? 50%, 50 Bolsonaro, 50 esquerda, se no caso ele fosse eleito, por exemplo. Como que ele conseguiria implementar esse socialismo? Ele sofreria um golpe, ele sofreria um impeachment, seria cassado, ele seria retirado do poder, ok? Então, a esquerda, né, que defende o socialismo democrático, acredita que é possível chegar ao socialismo através das urnas, né? Não sei o que eu estou dizendo, são eles quem falam isso. A extrema esquerda não, acredita que tem que derrubar o sistema, pegar em armas, se conscientizar da exploração capitalista. Por que a social-democracia ela não funciona de forma contínua? A esquerda liberal, pessoal, a esquerda liberal é essa esquerda que defende a social-democracia. É a esquerda que realiza reformas dentro do sistema capitalista com a intenção, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. Essa esquerda liberal, né? Essa esquerda social-democrata. Como, por exemplo, expande do programas sociais para a população mais pobre, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Isso são programas sociais que se aproximam da social-democracia, que são realizados dentro do próprio sistema capitalista. Mas qual é o problema? O problema é que o nosso sistema, o capitalismo, ele é o problema. O sistema é o problema. Sabe, o capitalismo é o problema. Então, por mais que sejam realizadas dentro do capitalismo reformas para que a desigualdade social seja reduzida, depois a desigualdade social vai piorar, a crise vai voltar, porque o problema é o capitalismo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma casa que está caindo aos pedaços, ela está prestes a cair, né, tá caindo aos pedaços, mas compra uma tinta, compra uma cortina, uma coisa bonitinha, passa uma mão de tinta na casa, deixa ela bonitinha, mas ela vai cair. Por que a casa vai cair? Porque o problema da casa é estrutural. O problema da casa é a estrutura. Então, por mais que você passe uma mão de tinta, deixe ela bonitinha, ela tem que ser derrubada, porque ela vai cair de todo jeito. Porque o problema não é a tinta, o problema é a própria casa, é a estrutura dela, ela está prestes a desabar. Então, como é que a gente resolve o problema da casa? É derrubando a casa e fazer outra, reconstruir. É a mesma coisa do capitalismo. É preciso derrubar o sistema, é preciso superar o capitalismo. Porque assim como o problema da casa é a estrutura, o problema do capitalismo é ele mesmo, é o sistema. Então, por mais que a social-democracia seja uma coisa boa, legal, para realizar reformas e tentar reduzir a desigualdade social dentro do próprio sistema que gera a desigualdade social e que explora os trabalhadores, no fim das contas, a social-democracia será em vão, porque o sistema continua sendo o mesmo, que no caso é o capitalismo. Por isso que a social-democracia é uma boa, mas ela, infelizmente, chega o tempo que não dá, porque o problema é o sistema. Deixa eu ver. Agora eu quero falar aqui pra vocês um pouco do governo Lula. Gente, sou contra algumas coisas do governo Lula, mas, de modo geral, de 0 a 10, a nota que eu dou pro Lula em um mês de governo é 8,5. Em um mês de governo, vamos lá. Quais decretos o Lula assinou nesses 30 dias? Ao assinar documentos da União, Lula sancionou a medida provisória que garantia o pagamento do Bolsa Família de R$600 para 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, porque, para quem não sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o orçamento que ele tinha mandado para este ano de 2023 era de que o Auxílio Brasil fosse de R$400 e não de 600. O Lula, ainda durante o governo transitório, negociou com o Congresso Nacional e conseguiu aprovar
uma proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC da Transição, para manter o Auxílio Brasil em 600. E ele obteve 331 votos na Câmara dos Deputados. A PEC foi aprovada nos dois turnos em dois turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. Foi uma boa, o Lula conseguiu fazer isso ainda durante o governo transitório. E tá aí o pagamento de R$ 600 para as pessoas. Lembrando que se fosse com o governo Bolsonaro, seria de 400. Isso se fosse, né? Outra coisa, prorrogou por mais 60 dias a isenção do PIS, né, do ICMS sobre os combustíveis, né, a desoneração criada por Bolsonaro. Outra coisa que ele fez também, ele desenhou sua esplanada com os 37 ministérios, né, que eu acho muito importante, né, eu acho isso muito importante, como por exemplo agora o Ministério dos Povos Indígenas, né, ali com a ministra Sônia Guajajara, é muito importante, é representatividade, inclusive a posse dele, né, foi uma grande representatividade ali, foi uma coisa muito bonita. O Bolsonaro achou que ia, de certa forma, trazer um desgaste para a posse do Lula, mas muito pelo contrário, a posse foi linda, foi algo histórico, né, foi algo que percorreu aí o mundo inteiro, né, destaque do New York Times e tudo mais. Outra coisa, o Lula ele reduziu o acesso a armas de fogo, suspendendo o registro de novas armas de uso, né? E a abertura de novos clubes de tiro, coisa que foi que a gente sabe aí durante o governo Bolsonaro, que inclusive temos o exemplo da Carla Zambelli, que sacou uma arma no meio da rua, né? Contra uma pessoa negra e colocou ela no chão e colocou, né? Vocês já sabem o episódio, absurdo. Outra coisa, restabeleceu o Fundo Amazônia com orçamento de 3,3 bilhões de reais para ações de combate ao desmatamento, e coisa incrível, né? E outra coisa que eu quero destacar também, que além disso a gente sabe que a ministra do Meio Ambiente agora, a Marina Silva, que é excelente, que ela já havia sido ministra aí do Meio Ambiente durante um dos mandatos do Lula, mas depois houve um desgaste, uma treta ali, ela saiu, mas foi uma excelente ministra do Meio Ambiente e continua sendo. Inclusive a Alemanha vai doar mais de 1 bilhão de reais para fundos, né, aqui no Brasil, para combater o desmatamento. A gente sabe que o desmatamento, né, incêndios aí na Amazônia e tudo mais, tudo isso aumentou durante os governos Temer e Bolsonaro, né? E agora a Marina Silva aí no governo Lula vem com o objetivo de reduzir, de acabar com o desmatamento, né? E foi incrível isso. Lula também assinou a medida para que a Controladoria Geral da União, né, a CGU, reavaliasse uma série de sigilos à informação estabelecida por Bolsonaro, né? Para quem não sabe, Bolsonaro impôs ali 100 anos de sigilo para muita coisa que ele fez e que ele não queria que a gente soubesse, mas que agora a gente já está descobrindo aos poucos, né? E que ele já em breve será punido por muita coisa, ficará inelegível, graças a Deus. Assinou medida para que revogou 8 processos de privatização de estatais, como por exemplo os Correios, assim como a Empresa Brasil de Comunicação. Lembra que eu falei a vocês que sou contra a privatização? O Lula, ele revogou ali 8 processos de privatização que estavam ali já em andamento, sabe, em trâmite no governo Bolsonaro. O Lula revogou. Foi muito bom isso. Até inclusive tá aqui, ó, privatização da Petrobras, que também seria privatizada. Salário mínimo, pessoal. O salário mínimo ele saltou de 1.212 para 1.302 no governo Lula, aumento bruto de 7,4%. Mas o decreto que determinou o crescimento da renda mínima, seguido a inflação de 2022, foi editado por Bolsonaro e não por Lula. Ou seja, realmente seria já 1.302 pelo decreto assinado por Bolsonaro, mas o Lula queria que fosse 1.320. Infelizmente não deu certo. Tá aqui. O Lula propôs durante a campanha aumentar o salário mínimo para 1.320. O orçamento de 2023 aprovado pelo Congresso já considera o impacto desse aumento nas contas públicas, ou seja, foi o Congresso quem não aceitou esse aumento, mas mesmo assim o governo Lula ainda ele está estudando aumentar para 1.320 para que fique acima da inflação pela primeira vez. Outra coisa que aconteceu que eu acho muito interessante. No dia 31 de janeiro, o dólar fechou em queda, com 5,09%. Ou seja, ele operou em queda. O combustível caiu de 5,04 para 4,98, tendo um recuo de 1,19%. A Bolsa de Valores, né, ali o índice, né, o Ibovespa, no dia 31 de janeiro, ele fechou em alta, com um crescimento de 0,91%, e o gás de cozinha teve seu valor reduzido. E eu trago novas informações sobre isso também.
Mais uma vez, o dólar, ele operou em queda, se eu não me engano, ontem. Ele operou em queda, o dólar opera em queda livre abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho de 2022. Nesse momento, ele é cotado em R$ 4,94, ou seja, houve mais uma queda aí no dólar, e que eu não tenho a informação aqui, mas que eu também vi que a Bolsa de Valores mais uma vez fechou em alta, né? O que é muito bom, ou seja, de 0 a 10 para o primeiro mês do governo do Lula eu dou 8,5. Tem muita coisa para acontecer ainda, como por exemplo, que eu bato na tecla, revogar o novo ensino médio, mas em um mês de governo tá muito bom mesmo. E agora, pessoal, quero falar um pouco para vocês sobre o Stalin. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre a Revolução Russa, expliquei, e aí eu expliquei um pouquinho ali, não me aprofundei no Stalin, mas eu citei no vídeo que após a morte do Lenin lá em 1924, quem assumiu o comando do Partido Comunista da União Soviética e se tornou o novo presidente foi o Joseph Stalin, né? O Stalin, gente, ele é pintado como uma figura ali, que misericórdia, o Satanás, né? E realmente eu não compactuo com coisas que aconteceram durante o stalinismo, né? Foi o período conhecido aí como stalinismo, 1924 a 1953, ali quando ele morre, em março de 1953. Eu fiz algumas anotações aqui para que vocês entendam o meu posicionamento sobre o Stalin. Nunca falei muito sobre o camarada Stalin, meu povo, mas pela primeira vez, vamos lá. Foi perfeito? Não. O Stalin não foi perfeito. O Stalin não foi perfeito e ninguém nunca foi e também nunca ninguém será perfeito. Quando criança, o Stalin sofreu muito bullying na escola, pois contraiu a varíola, para quem não sabe, e ele também sofreu um acidente, carregando assim, até os últimos dias de sua vida, traumas de sua difícil infância. Realmente, o Stalin sofreu muito preconceito na escola, muito bullying, sofreu um acidente, ele teve uma deficiência que um braço dele era um pouco mais curto que o outro, e sabe, isso pegou muito na consciência dele. Aí aqui, eu até anotei aqui, deixa eu ler para vocês. Eu não sou stalinista, obviamente, mas eu também não sou anti-stalinista, pois a gente tem que entender a conjuntura política da época, né? A gente entende que era a Segunda Guerra Mundial ali, teve a questão do stalinismo, sim, os gulags, né, aqueles campos ali de trabalho forçado, assim como na Alemanha nazista, os campos de concentração, principalmente o mais famoso deles, o de Auschwitz, né, e tudo mais. Mas vamos nos lembrar também dos ataques dos Estados Unidos ali em Hiroshima e Nagasaki, né, as bombas atômicas que foram fim à Segunda Guerra Mundial, mas que também foram ali um aviso à União Soviética, dizendo, agora a gente tá lutando do lado de vocês, mas só que a gente é melhor que vocês, porque esse foi o recado dos Estados Unidos à União Soviética. Foi um contexto pro mundo inteiro, sabe? Foi um contexto, assim, abominável pro mundo inteiro, né? A gente sabe, incluindo o stalinismo. Mas vamos lá, continuando. Não sou stalinista, mas eu também não sou anti-stalinista, pois Pois mesmo não concordando e abominando todas as suas práticas, né, stalinistas durante 1924 a 1953, práticas cruéis e injustificáveis, é imprescindível levar em consideração que o Stalin foi o responsável pela derrota da Alemanha nazista, né? A gente tem que lembrar aí que no dia 27 de janeiro de 1945, né, sob o comando de Stalin, né, o Exército Vermelho, os bolcheviques, conseguiram derrotar a Alemanha nazista, né? Foi Stalin quem conseguiu derrotar o Hitler, o nazismo na Alemanha. Lembrando que havia um pacto entre os dois, entre o Stalin e o Hitler, né? O pacto ali germânico-soviético, né, que era um pacto de paz, assinado em 1939, um acordo de não ataque, que nem o Stalin atacaria o Hitler, e nem o Hitler atacaria o Stalin, mas o Hitler acaba quebrando esse acordo, ataca a União Soviética, mas aí o Stalin consegue derrotar o nazismo na Alemanha, e aí o Stalin, ele liberta os prisioneiros, né, os judeus ali, pessoas que foram massacradas, sofreram bastante, né, durante ali 1933 a 1945, né, durante a ascensão do nazismo na Alemanha até a sua derrota em 1945. As pessoas o Stalin, ele libertou
essas pessoas que estavam presas no campo de concentração. Então é importante essa parte da história. A gente não pode falar só do que ocorreu, só do que ocorreu de ruim durante o stalinismo. A gente tem que falar o que foi positivo também. Como, por exemplo, ele foi muito importante para a derrota da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. O Stalin foi responsável, os bolcheviques, o Exército Vermelho derrotou o nazismo na Alemanha. Então isso é imprescindível, a gente tem sim que falar. Abomino as práticas cruéis do Stalin, mas é importante destacar que ele foi responsável pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, né? Ali em 1945. Em 1947, a gente sabe que começa a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, mas eu não vou me aprofundar sobre isso porque não é o conteúdo. Então, pessoal, era só isso mesmo que eu queria falar para vocês. Estender um pouco aqui, quase 50 minutos de vídeo, mas é um apanhado geral sobre o porquê eu não votei na ala radical da esquerda no primeiro turno das eleições do ano passado, falar um pouco sobre o governo Lula, sobre o Stalin, o que eu acho dele, pontos positivos, pontos negativos, né, sobre o socialismo, né, enfim, espero que vocês tenham entendido. Eu peço desculpas caso vocês não tenham compreendido algo que eu tenha dito aqui. Se vocês não compreenderem, eu peço que, por favor, pesquisem, porque realmente eu também não consigo dominar tudo, todos os conteúdos em si. Às vezes eu erro também. Então, se vocês não conseguiram compreender alguma coisa, eu peço que vocês pesquisem para que vocês fiquem cientes de tudo que eu falei aqui. É isso, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.